Você já se perguntou o que está por trás dos muros do Vaticano? Não as obras de arte, não os corredores turísticos, mas os documentos, as decisões e os silêncios que moldaram a história da Igreja e que até hoje permanecem longe dos olhos do público. Durante décadas, o Vaticano foi acusado de manter segredos que poderiam abalar a fé de milhões. Mas por quê? O que tanto se esconde entre arquivos trancados, acordos silenciosos e mensagens codificadas que apenas poucos têm acesso? A figura do Papa sempre foi cercada de respeito, mistério e poder. Mas quando Francisco assumiu o trono de Pedro, algo diferente aconteceu. Ele não era como os anteriores. Era latino-americano, era jesuíta. E trazia uma visão considerada revolucionária por alguns e herética por outros. Mas o que poucos sabem é que desde antes mesmo de sua eleição, o nome de Francisco já circulava entre arquivos secretos, relatórios internos e até entre profecias esquecidas. Por quê? Durante o conclave que o elegeu, boatos surgiram. Interferência política, alianças silenciosas e manobras improváveis. Dizem que sua escolha não foi apenas espiritual, mas estratégica. Uma jogada do alto escalão da Igreja para dar sobrevida a uma estrutura que internamente estava em colapso. E é aí que os segredos começam. Francisco começou a falar de temas que há séculos eram evitados. Abriu debates sobre celibato, sobre modernização da doutrina, e até sobre temas que incomodam profundamente setores mais conservadores da Igreja. Mas será que ele estava realmente sendo um reformador? Ou cumprindo uma missão maior, silenciosa, que começou muito antes de seu papado? Nos corredores do Vaticano, há rumores de documentos escondidos que antecipavam sua chegada. Relatórios que falam de um Papa da Mudança, que surgiria em tempos de divisão e crise. Muitos acreditam que esses registros nunca vieram à tona, porque revelariam que tudo já estava traçado, planejado, desde a renúncia inesperada de Bento XVI até os discursos disruptivos de Francisco. Nada teria sido por acaso. E isso levanta uma pergunta perturbadora. O que mais está sendo ocultado? Existem cartas, testemunhos e decisões que nunca foram publicadas. Existem dossiês que apontam nomes, situações e locais ligados a escândalos que simplesmente desapareceram. Existem reuniões que não foram registradas e há decisões que nunca chegaram ao conhecimento dos fiéis. Por trás da imagem de humildade há uma pressão imensa, há forças internas, há resistência. Francisco não enfrenta apenas o mundo externo, ele enfrenta o próprio sistema. Mas até onde ele pode ir e até onde o Vaticano permite que ele vá? A verdade é que o maior segredo pode não ser sobre Francisco, mas sobre o que ele foi escolhido para fazer. E se Francisco não fosse apenas um líder espiritual, mas o homem encarregado de conduzir a Igreja para uma nova era? Uma era em que antigas verdades seriam revistas, onde dogmas históricos seriam reinterpretados, e onde a própria base do catolicismo seria colocada à prova. Para muitos isso soa como renovação, para outros como destruição. Nos bastidores, há quem diga que ele está apenas cumprindo uma missão silenciosa que vem sendo construída há décadas, por forças que nem mesmo os fiéis imaginam. Instituições, governos e até mesmo organizações secretas que ao longo dos séculos se aproximaram do Vaticano. Não apenas pela fé, mas pelo poder. Sim, poder, porque o Vaticano não é apenas uma entidade religiosa, é também um Estado soberano, com embaixadas, com arquivos secretos, com alianças diplomáticas que ninguém ousa questionar. E quando você entende isso, percebe que a eleição de um Papa não é só um evento espiritual, é um movimento geopolítico. Francisco passou a ser alvo de críticas intensas. Chamaram-no de populista, de herege, de político disfarçado de Papa. Mas ninguém se pergunta por que ele incomoda tanto.
Por que há tanto esforço em silenciar ou desacreditar suas ações? A resposta talvez esteja nas decisões que ele vem tomando e nos interesses que essas decisões ameaçam. Ele foi o primeiro Papa a entrar de forma direta no debate sobre desigualdade social, crise climática e imigração. Coisas que, à primeira vista, parecem distantes do papel de um líder religioso. Mas será que são mesmo? Ou será que ele está mexendo exatamente onde não deveria, cortando relações veladas, desafiando sistemas ocultos e expondo o que durante séculos foi mantido em silêncio? E quando olhamos para os arquivos vaticanos, aqueles que permanecem trancados a 7 chaves, muitos acreditam que ali estão os verdadeiros segredos sobre o que está em jogo. Não apenas a fé, mas o controle, o destino da instituição e talvez o destino do mundo moderno. Existem teorias de que Francisco já recebeu ameaças veladas, que existem grupos dentro da própria igreja que conspiram para encurtar seu tempo como líder máximo, que inclusive há planos sendo discutidos para que ele seja o último Papa com poder absoluto. Agora pense comigo, porque o Vaticano, uma das instituições mais poderosas e influentes do mundo, permitiria que todos esses segredos viessem à tona? A resposta é simples: eles não permitiriam. Por isso, o que ainda não sabemos é, possivelmente, muito mais chocante do que tudo que já foi revelado até agora. E quando esse véu cair, porque em algum momento ele vai cair, o mundo talvez descubra que a figura de Francisco não foi apenas histórica, mas profética. Porque para alguns estudiosos, Francisco seria o cumprimento de antigas previsões, algumas vindas de santos, outras de fontes que a própria igreja tentou silenciar. Uma dessas previsões falava de um líder que surgiria no fim dos tempos da igreja institucional, que quebraria tradições, mexeria nas estruturas e abriria caminho para algo completamente novo, ou completamente devastador. E é por isso que muitos acreditam que o que estamos vivendo agora não é apenas uma fase, é uma transição, um momento histórico, onde segredos vêm à tona, máscaras caem, e o verdadeiro papel do Vaticano começa a ser exposto como nunca antes. Agora eu te pergunto, o que mais eles estão escondendo? O que ainda não sabemos? E será que estamos preparados para descobrir? Deixe aqui nos comentários a sua opinião, mas só se você tiver coragem de encarar a verdade por trás do silêncio. E se você quer ir ainda mais fundo nesse mistério, clique no vídeo aqui do lado, onde eu revelo as profecias que apontam o fim da igreja como conhecemos hoje. Mas aviso, depois de assistir, você nunca mais vai olhar para o Vaticano da mesma forma. Nos vemos lá, se você tiver fé o suficiente para continuar.